Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast do Fiat Talks. Eu sou o Guilherme, estou aqui com o Gustavo Ribeiro e com o Marcelo Guedes. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso podcast. Obrigado. E o tema de hoje é gerenciamento de equipes e liderança. E eu não posso deixar de agradecer a FIA Business School pela estrutura, o pessoal do FIA Online, pelo estúdio, pela força de sempre, meus amigos da graduação do Fiat Talks e também a Pixie, que é a nossa agência de marketing que faz toda a edição audiovisual, está ajudando a gente. Beleza? Bora, galera! Vamos nessa? Eu queria que vocês contassem um pouco para o pessoal a jornada de vocês como líderes, como homens de negócios também. Então, se puderem contar um pouquinho da trajetória de vida, vai ser um prazer. Gustavo, começar, tá bom? Obrigado. Bom, eu sou o Gustavo Ribeiro, tenho 48 anos, carioca, trabalho há quase 25 anos na Embraer, sou formado em engenharia mecânica, né, pela PUC do Rio, e cheguei a trabalhar também na Shell Aviação, lá no Rio, e logo depois vim para São José dos Campos para trabalhar na Embraer. É uma empresa fantástica, né? Acho que é uma empresa muito forte aí, mundial, que traz para a gente muita oportunidade, né? De conhecer muitas coisas diferentes, conhecer países diferentes. Eu entrei lá como engenheiro, né? No desenvolvimento do I-Jet, né? O nosso carro-chefe aí da comercial. E 5 anos depois eu já comecei a jornada aí como líder de pessoas, né? Como supervisor, da área que a gente chamava de Fleet Performance. E aí vim me desenvolvendo, né, crescendo ao longo desses últimos 20 anos aí como líder. Hoje tem uma equipe aí por volta de 40 pessoas, global, né? Tem pessoas aí em Singapura, Amsterdã, Portugal, Estados Unidos e no Brasil. E para mim, assim, é uma satisfação muito grande poder gerir pessoas, né? É muito legal você ver as pessoas se desenvolvendo, pessoas se tornando líderes também, né? Pessoas que você ajudou se tornando líderes, crescendo na carreira. Então, acho que é uma satisfação muito grande, né? Poder, obviamente, levar a empresa para os objetivos dela através das pessoas, mas também ajudar as pessoas no lado profissional, pessoal delas a se desenvolverem. Muito legal. Realmente ser líder de pessoas, para quem gosta, é muito bom. Que legal. Bom, bacana a coincidência, né? 2 cariocas, eu sou carioca. Prazer estar aqui com vocês hoje. Comecei minha trajetória, fiz faculdade de comunicação, né? Então comecei ali na comunicação e entrei na indústria farmacêutica. Eu estou há 30 anos na indústria farmacêutica, é uma trajetória longa. Comecei como representante, aquele cara da mala, que visita o médico, enfim, que entra, o médico chama para entrar na frente do paciente, né? Mas que tem um papel super importante no desenvolvimento da saúde, né? No desenvolvimento de medicamentos, né? Na comunicação desses medicamentos, lançamentos. Então a indústria farmacêutica tem um papel super importante. Me orgulho muito de ter começado nessa posição e fui trilhando carreira também. Trabalhei em 8 empresas, comecei numa multinacional americana e foi a minha grande escola, que foi a Schering-Plough. Depois fui trabalhando em várias outras empresas, olhando sempre nessa questão de desenvolvimento humano, né? Como o Gustavo trouxe, é uma coisa também muito importante, é fundamental essa questão de você olhar para o desenvolvimento humano, porque no final o resultado vem através das pessoas, né? Então, eu sempre acreditei nisso e busquei o desenvolvimento, as oportunidades dentro das empresas, porque acho que as grandes empresas também são as grandes escolas, né? A gente tem escolas de negócios como a FIA, que ajudam muito e acabam fazendo essa ponte entre o mundo corporativo, né, e o mundo acadêmico, mas as empresas têm esse papel muito importante. Então, ao longo da minha carreira, eu fui de representante, eu fui gerente de campo. De gerente de campo, eu tinha um plano de ir para o marketing, então fui trabalhar como gerente de produtos no marketing, trabalhei em vários tipos de mercado dentro da própria indústria, até chegar à posição de vice-presidente, que atuei durante 4 anos e meio como vice-presidente da Biolab Farmacêutica e tinha uma liderança de 1.300 pessoas. Então, liderança de muitas equipes, muitos reportes, tinha 11 reportes diretos de executivos e as equipes embaixo. Mas eu acredito muito que, independente da posição, se você tem um desafio e quer crescer, olhar para pessoas, né, olhar para si e olhar para as pessoas vai fazer diferença na tua carreira. Diferença, né? E ontem eu estava revendo uns takes que a gente gravou na Roundtable aqui com o AgroFIA
e você comentou sobre ser um líder educador. Vocês entendem que a liderança, existe um perfil? É um perfil de liderança que você encontrou para você? Como é que foi esse momento de saber como que vocês conduzem a liderança? Existem vários estilos, né, de liderança. Você tem liderança situacional, você tem vários métodos, né, de liderança, mas eu acho que cada um vai encontrar o seu perfil. A maneira com que você enxerga, a tua lente de enxergar, como você faz as pessoas agirem, porque a liderança é isso. É como que eu consigo convocar as pessoas a agirem, né, fazer o outro agir. Então a liderança, ela passa por isso. E eu, no meu perfil, particularmente, eu gosto muito dessa questão educadora. Então, como eu gosto muito da academia e eu acho que tem muito a ensinar para o mundo corporativo e vice-versa, o mundo corporativo tem muito a ensinar para a academia, eu entendo que esse estilo de liderança educadora, onde você convida, né, o seu liderado, você convida a equipe a se desenvolver em conjunto e individualmente, tem um resultado muito interessante. Eu gosto de liderar dessa maneira. Eu concordo, né? E eu acho que assim, liderar pessoas, você precisa estar se atualizando o tempo todo, né? Porque é incrível, eu comentei, né? Eu já sou líder de pessoas há 20 anos, isso daí significa algumas gerações, né? Então as pessoas mudam, a situação de mundo muda, né? A gente passou aí por pandemia, estamos voltando ao escritório agora, tem IA, isso só nos últimos 5 anos, né? E antes disso teve mais também um monte de coisa que faz com que tudo está mudando, né? As empresas estão mudando, a percepção do que é um bom funcionário, né? O que é um bom líder, né? Há 30 anos atrás era uma coisa, hoje já é outra coisa completamente diferente. Então acho que a questão é que a gente, como líder, tem que estar sempre se atualizando também, né? E apoiando a equipe também para se atualizar, né? Porque tudo muda. Né? Se a gente ficar parado sendo aquele líder de 30 anos atrás, esquece. Entendeu? Não vai ser aceito mais. Né? Nem pelas pessoas, nem pela própria empresa. Né? Então, acho que outro ponto bem relevante é essa atualização constante. E a gente se reinventar. Né? Acho que a gente também tem que estar sempre fazendo aquela autorreflexão, entendendo o que a gente está fazendo de bom, o que a gente não está fazendo de bom, se atualizar, se corrigir. Né? Isso aí eu acho que faz parte aí do dia a dia também. Acho que tem um ponto interessante dessa questão da liderança educadora também, porque quando você está numa sala de aula, você também está aprendendo, seja o professor, ele está trocando, né? Você está ali com os alunos, assim, você tem essa troca. Acho que é um momento muito importante de aprendizado para ambos os lados. E quando você está dentro do mundo corporativo também, quando você convida a equipe a esse engajamento, você também tem um desafio de olhar para as suas falhas, né? Para olhar o que você está fazendo que poderia ser melhor, que pode ser diferente do que você vem desempenhando para que vocês consigam, né? Todos nós consigamos alcançar alta performance. Né? Não existe alta performance sem comprometimento de todos da equipe ali. Então, eu acho que esse tipo de liderança é uma liderança que dá um resultado muito interessante. Faz a diferença, né? E pensando em entrega e engajamento, entra ali um alinhamento de propósito do time, né? E o desafio de você comunicar com 1.300 pessoas ou com uma equipe multicultura, né? Então, como é que se comunica e alinha, fala assim, galera, a gente vai ir para esse mesmo lado aqui, né? Um puta desafio, assim. Sim. Acho que um pilar principal, aí é um pilar de relações humanas, é a confiança. Então, a hora que você estabelece com a equipe uma confiança, com aquele time, alinhando o propósito, os valores, né? Como você comunga esses valores, os valores da empresa que você está trabalhando, a cultura da empresa, o porquê que estamos aqui e o que a gente precisa entregar para que o negócio continue. Então, acho que quando você tem esse alinhamento de expectativas entre todos, ali o resultado ele é inerente, ele vem. Ele vem porque está todo mundo entendendo o que cada um precisa fazer no tempo certo para que as coisas aconteçam e cheguem a um resultado esperado. E o líder não é aquele que sabe tudo, né? O líder é aquele, primeiro, que tem que conseguir montar a equipe para aquilo que a empresa precisa, né? A equipe certa. E tem que conseguir direcionar a equipe para o que a empresa precisa. E aí, a equipe bem direcionada tem que confiar, como o Marcelo falou, no líder que vai articular os recursos das outras áreas, né, para que aquela equipe consiga fazer o que precisa fazer.
Então, acho que assim, esse papel triplo aí do líder, né? Saber que tem a equipe certa, direcionar a equipe para aquilo que a empresa precisa, né? E articular com os pares, né? Com 360 graus, com as outras áreas, para garantir também que a equipe tenha o recurso, tenha o que é necessário para poder executar aquela meta, né? Aquela direção. É isso, é fundamental. E até a gente está falando aí de desenvolvimento de patente em indústria farmacêutica, desenvolvimento de aeronave. Então tem um pessoal ali muito técnico envolvido nas atividades particulares, né? Sim. E aí a gente está lidando ali com pessoas que sabem o que estão fazendo, então acho que o papel do líder ali de alinhar, né, as expectativas é essencial na entrega de resultados. Sim, até o ponto que o Gustavo falou, assim, o contexto hoje ele é muito dinâmico, né? Então, e dentro da empresa também você tem uma questão de ruído. Então, o líder ele é o grande arquiteto. Como você vai arquitetar para que a tua equipe tenha uma condição de trabalho pleno, de forma que você consiga executar aquilo que você planejou. Então, existe essa questão de relação humana, mas ao mesmo tempo de como você consegue criar um ambiente para que o resultado possa acontecer sem nenhum tipo de intercorrência. Mesmo sabendo que elas vão acontecer. E acontece, né? Tem que ser divertido, né? Tem que ser bom. Você passa 10, 12, às vezes 14 horas trabalhando. Né? Então tem que ser bom para todo mundo. Mas tem uma meta a ser cumprida, né? Tem um resultado que é necessário. Então, o líder ele tem que estar sempre balanceando isso para garantir que as pessoas estão motivadas, estão felizes, né? Que tem a energia e o que é necessário e que o resultado está sendo entregue. Sim, no episódio passado a gente comentou sobre o jovem, graduação, falando por mim, né? A gente pensa que a carreira é aquela construção linear, né? Você, vou entrar aqui, estagiário e tal, trainee, vou escalando. E eles comentaram, os outros convidados, sobre que a carreira não é algo linear, né? Existem altos e baixos, os planos não saem como esperado, né? Com certeza. E aí a liderança lidando com tudo isso. Sim. E acho que tem um ponto interessante também nisso que você está trazendo, assim, muitas vezes, né? Eu estou olhando para mim há 20, 25 anos atrás, assim, a gente tinha uma visão de liderança, né? Como uma coisa muito longe. Como uma pessoa que tinha, assim, você olhava para o líder como se estivesse num pedestal, né? E como o Gustavo trouxe, assim, o líder não sabe tudo. O líder também é uma pessoa, ele tem anseios, ele tem, né, as suas preocupações, seus dilemas, seus dilemas. Então, assim, existe talvez hoje, exista um olhar um pouco mais desmistificado sobre a liderança. Humano também. Mais humano. Porque você também tem seus problemas familiares, enfim. As coisas não são tão lineares, não existe uma fórmula que você possa percorrer ela de uma maneira exata. Então tem desafio para todo mundo. E eu acho que tem uma outra questão também importante ainda que você está colocando também da carreira. Você não precisa ser supervisor, gerente, diretor, vice-presidente para ser líder. Tá? E em todas as empresas, eu vou dar um exemplo. A Embraer tem 21 mil funcionários, tem 1.000 supervisores, gerentes, diretores e tal. Então, assim, todas as empresas têm uma pirâmide e as pessoas não necessariamente têm que ser uma liderança formal para crescer, para se desenvolver, para ser feliz na carreira. Também tem isso, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Eu quero ser líder e tal. A primeira coisa que eu pergunto, você gosta de problemas de pessoas? Porque você vai ter que lidar com problemas de pessoas, entendeu? Sim. Você tem que gostar disso, você tem que gostar de ouvir as pessoas, você tem que gostar de conversar com elas, você tem que, entendeu? E às vezes tem gente que não gosta disso, acha que tem que ser líder porque eu tenho que crescer na carreira, então eu tenho que ser líder. Também não é assim. Você pode ser um excelente profissional, especialista, entendeu? Líder situacional, como o Marcelo falou, né? Que você tem um projeto que você vai liderar e tal, e que você vai ser feliz. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes, né, os mais novos aí, não, eu tenho que ser vice-presidente e tal. Pode ser, desde que você tenha também essa visão de para onde você quer ir. Que faz sentido, né? Mas também olhe para o outro lado. Eu posso ser um especialista excelente, entendeu? Super feliz, super bem sucedido,
é reconhecido e vai ter uma excelente carreira também. Sim. Então, cuidado, porque são opções, mas também aptidões, né? E para onde você vai se desenvolver. Esse ponto que o Gustavo comentou, assim, eu acho que é fundamental, é super importante. Por quê? Você tem uma questão da liderança de si mesmo, né? E muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas que almejam ser líderes de outras pessoas, serem líderes de outras pessoas, mas não conseguem liderar a si mesmo. Então, esse é um primeiro ponto. Você não precisa ter um cargo para ser líder. Né? O quanto que você consegue se planejar, você consegue executar aquilo que você se planejou para executar, o quanto que você consegue se desenvolver, aprender. Então, tem um desafio importante. Eu gosto muito daquele modelo, existem vários, mas é um modelo interessante que é o do Rancharan, que é o pipeline de liderança, né? Onde você consegue ali, dentro de uma metáfora, de um pipeline, olhar e começar pelo primeiro passo, que é o líder de si mesmo. Né? Se você consegue liderar olhando para valores, né, habilidades, gestão do tempo, o que o Gustavo trouxe é muito importante. Dentro desses 3 pontos, como que talvez seja um ponto mais difícil de liderança quando você deixa de ser líder de si mesmo e passa a liderar outras pessoas, mas você permanece com a agenda passada. Né? Então eu só tenho tempo para mim mesmo, eu só tenho tempo para minha agenda e eu não tenho disponibilidade para atender a minha equipe. Pode saber o seguinte, crescendo na carreira e alcançando posições de liderança, onde você vai ter que gerenciar equipes maiores, você vai cada vez mais ter menos tempo para você e mais tempo para os outros, que o Gustavo acabou de trazer. Então, assim, se esse é um problema para você, em termos de aptidão, né, de habilidade de lidar com isso, e de valor, porque também tem uma questão de valor. Eu tenho que valorizar mais o outro do que a mim mesmo nesse sentido, né, em termos de tempo e por aí vai. Então, esse é um ponto importante para você pensar se lhe cabe essa posição de liderança que você está pensando. Muito E tem as dificuldades, né, da liderança inicial, que é bem interessante. Normalmente não consegue delegar, assume, tem que fazer tudo, entendeu? Não confia, às vezes, nas pessoas e quer olhar tudo, fazer micromanagement, né? Mas isso é natural, isso acontece. Você tem que ganhar confiança, você tem que, né, desenvolver a capacidade de delegar com responsabilidade. Então, o início da carreira do líder de pessoas também é bem conturbado. Depois, com o tempo, vai amadurecendo e tal, vai aprendendo, né? É mais fácil, mas o começo é difícil. Eu fico imaginando você, que você comentou, né? Você tem uma equipe multidisciplinar e étnica, né? Então, assim, de vários países. Então, você tem um desafio cultural também importante, né? De lidar com isso. Sim, não, é sensacional. Primeiro que, assim, é o que eu falo, né? A Embraer, ela traz para a gente essa oportunidade de viajar muito, né? Pelos próprios clientes ou pelas próprias operações que a gente tem fora. E para mim é uma das grandes virtudes, assim, exatamente conhecer as culturas diferentes. Né? Você saber como lidar, e é muito diferente, as pessoas são muito diferentes. Né? A forma como se comunicar, a forma como é a hierarquia, entendeu? O tempo, a expectativa que a pessoa tem de você como líder, muda, assim, absurdamente uma cultura para outra. Então é um negócio que realmente tem que ser estudado para você saber. A forma como você se comunica no Brasil não funciona nos Estados Unidos, não funciona na Europa e funciona menos ainda na Ásia. É completamente diferente. Você tentar pasteurizar a comunicação, sempre vai ter alguém que não vai entender direito aquilo que você está tentando falar. É muito legal isso, muito legal. Interessante. Acho que deve ser um grande desafio. Tem um movimento de aprender a cultura para daí poder entender a pessoa. Que legal. Teve uma palavra, eu estava navegando nos posts do LinkedIn de vocês, e teve uma palavra que é equilíbrio. Apareceu pra caramba ali, eu estava dando uma olhada, e uma delas é o equilíbrio entre o controle absoluto do líder, que é o cara que vai fazer tudo, ou que vai ter tudo ali, e uma liberdade total. E o equilíbrio entrou nisso, que no post estava falando, que o grande segredo está em você ter um meio termo, desse movimento de liderança. Como que vocês enxergam isso? Eu acho que
controle total é uma coisa utópica, né? Exatamente. Eu acho que começa por aí, Já não- você não vai ter não controle existe. total. Mas eu acho que essa palavra, cada vez mais, para mim, a palavra equilíbrio, ela é o grande desafio de tudo, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? O equilíbrio de tempo, né? De dedicação para as coisas. Mas eu acho que eu parto do princípio de que o controle absoluto você não vai ter, é utópico isso. Mas você pode ter mecanismos que te ajudem a você não perder o controle. Acho que esse é um ponto, né? Controle absoluto é uma coisa, mas não perder o controle é essencial, né, da equipe. E como você consegue ter um equilíbrio também, entendendo o propósito de cada um, como cada um funciona, o grau de liberdade, né, os graus de liberdade que você vai concedendo dentro do trabalho. E mais do que isso, essa concessão ela depende muito da conquista do outro. Então, mesmo que você seja o líder de uma equipe, você também faz parte de uma outra equipe, onde você talvez não seja o líder. Então, se você é o CEO da empresa, tem o advisory board da empresa, você tem o conselho, você vai ter que responder para o conselho, se você é o CEO, os acionistas. Então, é sempre uma posição dupla, onde você vai ter dois papéis. Você vai ter um papel de líder ali para a tua equipe. Se você é um diretor, você faz parte da equipe de diretores também, então você tem pares ali, você vai responder como par, enfim. Então, acho que tem um desafio importante, que essa palavra que ela deve ser buscada, que é o equilíbrio, sabendo que você vai ter papéis e essa questão de como você consegue fazer esse acordo dentro da equipe, em termos de grau de liberdade e conquista das pessoas em terem a autonomia que precisam para poder executar o trabalho. Não existe nenhuma empresa anárquica. Anarquia não existe, né? E toda empresa tem processo, vão ter medições, vão ter metas. Não tem como você gerenciar se não for assim, certo? Isso aí eu acho que é uma premissa. É como funciona. Sim. Né? Empresas não são democráticas, às vezes a gente acha, não é, entendeu? Elas têm uma hierarquia e ela funciona dentro daquela hierarquia. Óbvio que tem mais ou menos liberdades, mas não são democráticas. Né? E eu acho que eu volto naquele ponto, né, como você colocou, o controle ou não controle, é o equilíbrio. Mas a equipe que tem, a equipe certa para aquele trabalho, com recurso e com direcionamento, ela entra num flow. Eu acho muito legal essa palavra, né? O flow. Ela flui, ela produz. Né? É óbvio que você vai ter que fazer ajuste de rota, né, no período, porque as coisas mudam. Né? Então a gente está o tempo todo tem uma tempestade ali, você tem que mudar de rota. Né? O ATC lá, ele fala para você, não, agora você tem que baixar. Então você está o tempo todo tendo que, igual avião mesmo, né? O avião não voa em linha reta, ele vai, você olha depois lá no GPS, lá, mas virou para cá, virou para lá, subiu, desceu, né? Por quê? Porque é assim que funciona a vida, né? Sim. Então, então, existe esse direcionamento, ele é um certo controle? Às vezes é. Né? Mas a equipe que está com essas três coisas, ela flui. Né? Você vai ver, o líder, ele é aquele que vai estar dando o ajuste. Quando isso está tudo certo, funciona. É muito bom de ver até. Né? A gente fica satisfeito, né, de ver quando a equipe está nesse modo de flow. Agora, tem percalços. Né? Tem percalços. Às vezes você tem alguma coisa que muda, pessoas da equipe saem, você tem que trocar. Né? Essas coisas elas acontecem. Que às vezes também são oportunidades. Né? Às vezes, por exemplo, você é um líder, pega uma liderança de uma equipe nova, que você não conhecia ninguém. Né? Então, com o tempo, aquele líder tem que conhecer cada uma das pessoas, entender, né? E começar também a tomar suas decisões. Aquele primeiro ponto que eu falei, você tem a equipe certa para aquele desafio e começar a fazer ajustes. Né? Colocou a equipe certa, vai para o flow. E nessa parte de alinhamento de expectativa com a galera, eu fiquei pensando que produção de um avião, anos ali de teste e um tempo, e a galera trabalhando, e até criação de um novo medicamento.
é um processo onde as pessoas não estão enxergando ali um resultado imediato, né? E o líder com essa função de manter a atividade, manter o pessoal engajado. E esse desafio de falar, peraí, gente, a gente tem um norte, né? A gente não está vivendo agora, mas vamos acreditar no longo prazo, né? Talvez entre no ponto da confiança, que você tocou anteriormente. Também, sim, sem dúvida. Qualquer projeto de longo prazo, ele tem os milestones intermediários, né? Eles têm aquelas fases intermediárias, e eu acho que o que é importante é que a gente tem que celebrar, entendeu? Essas pequenas conquistas, elas têm que ser celebradas. E isso ajuda a motivar a equipe, né? Porque às vezes é difícil, você está vendo um negócio que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? É difícil, só daqui a 5 anos, somente para quem é mais novo. Eu lembro quando eu era mais novo que eu olhava assim, mas isso é só daqui a 2 anos, isso é uma eternidade. Sei lá onde é que eu vou estar daqui a 2 anos. Percepção né? de tempo. A percepção de tempo muda. Né? Então, por isso que é importante você ter claramente, né, para a equipe quais são esses milestones intermediários, né, e celebrar. Cada conquista ali, alguma forma de celebração você tem que ter, você tem que reconhecer, entendeu? São pontos, às vezes, também de ajuste, né? Mas qualquer grande projeto ele tem isso. Então, você consegue ver o avançamento aí através desses pontos. Não é porque não chegou o avião ali construído que tem os checkpoints ao longo do caminho. Sem dúvida. Não, falando um pouco sobre medicamentos, inclusive, se você pensar, por exemplo, hoje a estatística é de 10 mil compostos pesquisados, um vai ao mercado. Então, você imagina o quanto de falha ao longo do caminho tem, e tem que falhar mesmo, e a gente tem que ter testes rigorosos para que você saia de um modelo experimental, vai passar por testes em laboratório, até chegar em estudos com humanos, quer dizer, até você ter um produto rigorosamente aprovado, a mesma coisa a questão do avião, né? A segurança sempre em primeiro lugar. Sempre. Então, são projetos de longo prazo, né? E que você tem que ter, como o Gustavo falou, KPIs de execução, né? KPIs de resultado, mas que a equipe precisa celebrar a cada passo, a cada conquista, mas com essa percepção de tempo que são projetos de longo prazo. Né? Um alinhamento prévio, né? O pessoal sabendo que é um projeto de longo prazo. E eu vou aproveitar para puxar um pouco a sardinha para a graduação. Eu aproveito muito podcast para mentoria e tal. E eu queria saber, vocês, nesse papel de líder, o que vocês enxergam do aluno que está saindo da graduação, que é uma transição de maturidade, né? O que precisa ter o aluno que sai da graduação e entra numa grande corporação, como estagiário, trainee? Como que vocês enxergam esse cara? Para mim, assim, o que é importante? Ética, tá? Energia, vontade de fazer, vontade de aprender. Eu quando entrevisto alguém, né, para uma posição, o conhecimento técnico, ele é mais ou menos evidente. Você está vendo ali onde que ele se graduou, qual que é o curso que ele fez, e muito provavelmente, quando você entrar na empresa, você vai ter que reaprender um monte de coisa, entendeu? São coisas diferentes, são especificações diferentes, então você ainda vai aprender muita coisa. Você tem que ter, obviamente, uma base de conexões neurais que você aprende na faculdade muito forte. Né? Mas esse conhecimento ele vai se transformar rapidamente, dependendo de qual empresa você vai. Mas, assim, postura, energia, de novo, né? Educação, ética, essas são as coisas que a gente procura. Entendeu? Isso é importantíssimo, porque quando você sente que aquela pessoa tem o potencial, tem a energia, você vai conseguir que ela aprenda o que é necessário e vai para frente. Entendeu? Às vezes você tem gente que você vê, óbvio que também tem ups and downs, né? As pessoas às vezes não estão no bom dia. Aí às vezes é azar. Né? Essas pessoas às vezes vai para uma seleção num dia que não está bom, você não consegue passar tudo que você é, porque é um pouco de aposta. Entendeu? Você quando seleciona alguém, você vai selecionar uma pessoa que de repente vai trabalhar 10 anos junto com você em um dia. Entendeu? Em, sei lá, 3, 4 entrevistas de meia hora, 15 minutos. É difícil. Sim. É difícil. Por isso que você tem que tentar achar características que são mais pessoais. Entendeu? Porque a parte técnica, normalmente, se a base é boa, a pessoa vai aprender. Não é isso que é o mais importante.
Corroborando com o que o Gustavo trouxe aqui, e é muito isso mesmo, assim, na minha visão também, acho que tem uma coisa importante, assim, para quem está saindo da graduação, que é também pensar que um processo seletivo, ele é uma escolha mútua, né? Então, olhar para si, eu sei que às vezes é difícil, né? Você está querendo um emprego, mas olhar para si, tentar olhar para o indivíduo e pensar o seguinte, poxa, que valores tem aquela empresa e se esses valores combinam comigo ou não. O estilo da empresa, né? O estilo dessa empresa trabalhar, atuar no mercado, combina com o meu estilo. Porque isso a gente está falando de cultura. E isso é muito importante. E poucas vezes a gente vê o jovem talvez preocupado com isso, pensando um pouco sobre isso. E é lógico, como o Gustavo trouxe também, a questão da energia, a questão de você ter a curiosidade. Poxa, se é uma empresa que eu vou me candidatar a trabalhar, que eu gostaria de trabalhar, de fazer parte daquela empresa, eu preciso estudar um pouco sobre aquela empresa, né? Entender sua trajetória, o que ela faz, seu estilo, para que diante de uma entrevista você tenha condições de ter uma performance interessante. Então, muitas vezes as pessoas não são tão interessadas ou não têm tanta curiosidade. As pessoas também vão com um modelo para uma entrevista achando que vão me fazer perguntas e eu vou ter que responder. E aí chega naquele momento assim, você tem alguma pergunta? Não tenho nada. Poxa, não tem nada para perguntar sobre a empresa, nada. Então, eu acho que é sempre um olhar mútuo, né? Isso aí. E essa questão também de você entender o quanto que você pode contribuir, né? O quanto que você pode agregar àquela empresa que você está se candidatando, para que o negócio continue, né? E olhando também a questão do aprendizado, né? O quanto que você tem condições hoje, sabendo que você vai ter que ter disposição. Muitas vezes as pessoas querem, mas não estão dispostas. Então, o estar disposto também a aprender, a entender que vai ter que desaprender alguma coisa, porque a faculdade tem um modelo, uma maneira, e quando você entra dentro de uma empresa, ela tem um estilo, ela tem uma maneira de fazer, ela tem uma prática de fazer determinada coisa. Então, quando você está disposto, eu digo que é o esponja, né? Chegou ali, eu quero absorver tudo, quero entrar ali, quero me relacionar e estar disposto a aprender, eu acho que é uma chance importante de desenvolvimento. É isso aí. Baita dica aí para os meus amigos da graduação. Que legal, galera, que legal. E eu separei uns vídeos para a gente dar uma olhada, fazer um react, pegar uns cortes depois. O pessoal da produção consegue preparar para a gente já, por favor? Meu, tem esse da Embraer, contando a história, acho que a gente podia assistir ele. Como é que tá o som? Tá saindo aí, Ju? É pra cá. Tá até alto. Aí, beleza. Tá bom o som pra vocês, pessoal? Tá ótimo. Esse vídeo é muito legal. Qualquer parisiense do início do século XX teria muito a dizer sobre o brasileiro que sobrevoava a cidade a bordo de seus incríveis veículos voadores. Santos Dumont foi um dos maiores inventores da aviação. Um homem dedicado ao desafio de fazer a humanidade voar tão alto quanto ele. Mas vieram tempos sombrios e seu nome foi esquecido por muitos. Senhor professor? O que foi, Osiris? Se um dos maiores inventores da aviação nasceu no Brasil, por que a gente não faz aviões?
Não liga pra eles, Osiris. É lógico que a gente também vai poder fazer aviões que nem Santos Dumont. Mas, Ico, o professor falou que a gente não faz nem bicicleta. Você acha que a gente consegue mesmo? É um desafio e tanto. Minha avó diz que desafio é que nem fermento. Faz a gente crescer. Olha o Kamashiro Aeroclube. Se ainda não tem curso pra fazer avião no Brasil, a gente pode começar pilotando eles. Sabe, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente voltava pra Bauru em aviões que a gente mesmo construiu. Pilotos, hein? Pois é. Mas a gente tem que descobrir como ser engenheiro aeronáutico. Você não desiste? Não. E você também não deveria. Osiris, eu tive um sonho. Ah, eu sei. A gente voltava pra Bauru em aeronaves que a gente mesmo construiu. Não é esse, é outro. Eu sonhei que um de nós dois levava o caixão do outro no avião. Mas não dava pra ver quem. Não era sonho, Zico. Era um pesadelo. Pronto? Conte comigo. Obrigado por fazer o voo assim tão cedo, Osiris. Eu não ia poder em outro horário por causa do curso lá no ITA. Não há de quê? Mas o que exatamente você estuda nesse ITA? Engenharia Aeronáutica. Perdão. É um lugar para fazer aviões? Ainda não. É uma escola criada pelo brigadeiro Casimiro Montenegro. E como ele sempre diz... Antes de projetarmos aeronaves, temos que produzir engenheiros. Mas o senhor pretende ser engenheiro ou só está tentando fugir do serviço pesado na Amazônia? Fugir não, senhor. Eu servi lá voluntariamente por 3 anos. Vamos à obra, engenheiro Osiris. Temos muitas pesquisas a fazer. Os fabricantes só estão fazendo jatos grandes. Não tem um avião para as companhias atenderem as cidades do interior com suas pistas ruins. A gente precisa criar uma aeronave pequena, moderna e resistente. O avião necessário que ninguém pensou em fazer. Não tem de jogar verbas em testes e pesquisas. O CTA deve cuidar da manutenção da frota da Força Aérea. Fazer avião no Brasil não temos as mínimas condições. Quando precisarmos, compraremos um exterior. Assinado o ministro. Nosso avião vai passar despercebido. São os projetos de manutenção das aeronaves para aprovação, senhor.
Premier, eller? Précisement dans le tableau. La sirène d'intercomputer disponible dédié. O CTA tem um novo diretor e ele tá vindo pra cá. Precisamos construir uma pista para o primeiro voo deste bandeirante. Agora, o desafio é conseguir investimentos para produzi-lo em escala industrial. Fazer avião no Brasil? Impossível. Avião é coisa séria, meu filho. Eu vou lá colocar meu dinheiro no avião do Piniquim? Não. Jamais. Você não vai. E agora? Major Osiris. Major, o presidente da República está vindo pra cá. O quê? O avião dele precisou desviar a rota e vai pousar em frente ao hangar de vocês. Precisamos que o senhor receba e dê assistência. Senhor presidente, temos em mãos a chance de criarmos uma empresa bem-sucedida que venderá aviões para o mundo. Podemos começar com o fôlego do Estado e depois trazer mais investidores. E qual será o nome dessa empresa?
Muito legal, né, galera? Eu falo que é a empresa do impossível. A gente faz o impossível todo dia lá. Olha lá. Olha. Sensacional. Muito legal. É interessante, né? Porque ele fala também aquilo que eu falei, das mudanças que acontecem o tempo todo, de aproveitar as oportunidades. Osiris tem gente que acha que ele já faleceu. Não faleceu não, ele é vivo ainda. Eu acho que para mim esse é um dos grandes heróis nacionais. Infelizmente não é tão reconhecido como deveria, mas é uma inspiração. Perseverança, né? Muito legal. E interessante porque ele teve apoio, né? Ele teve outras inspirações que levaram ele para cima. Isso também é uma coisa legal. A história do Zico, né? Que estava sempre ajudando ele a enxergar também. Então isso aí também a gente tem que buscar os Zicos também, né? Na nossa carreira e tal. Então muito, muito legal. Sim. Esse vídeo é sensacional. Dá muito orgulho, né? Ser brasileiro. Acho que a mensagem que deixa é essa, né? Que, peraí, no Brasil a gente tem muito valor aqui dentro de casa também. E a inquietude dele, né? Daquela pergunta de onde parte o início do filme, que é a questão de, poxa, se a gente inventou, por que a gente não fabrica, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu acho ótima, né? Que algo é impossível até que alguém foi lá e fez, né? É sensacional, cara. É isso mesmo. É muito legal. Acho que para a gente fechar com essa mensagem inspiradora, principalmente falando de negócios no Brasil, né? Que a gente precisa dessa força. Sem dúvida, a liderança na Embraer é um sinônimo, é um orgulho, acho que para o Brasil. Eu acho que é um exemplo de que a gente tem que ter indústria de alto valor agregado. Né? Claro que o Brasil é uma potência no agro e tem muito recurso natural, né? Isso é uma grande virtude que a gente tem, mas não é só para entregar o recurso mineral, agro, natural, para outros países. A gente tem que usar isso aqui dentro. A gente tem que transformar aqui dentro em produtos de alto valor agregado. Aí sim o país vai crescer. Entendeu? Porque aí é muito mais riqueza que entra para o país. Muito mais. É que é fácil. Você só extrair do solo e entregar. A gente precisa fazer isso. Outras empresas do impossível como essa. Em outros segmentos também, nessa questão de desenvolvimento, acho que o brasileiro ele reúne qualidades assim, muito diferentes em termos de o próprio executivo, essa questão de lidar com as dificuldades, né, de você muitas vezes não ter uma infraestrutura adequada para aquilo que você está querendo fazer. Então, o brasileiro, ele por si só, ele tem características muito interessantes aí. Então, se a gente tiver um pouquinho de investimento, um pouquinho de estrutura, e mais Osiris, né? Eu acho que a gente tem um desafio e uma oportunidade grande aí de alavancar em vários outros negócios o que a Embraer fez na aviação. Os nossos clientes, eles reconhecem muito isso, a questão da cultura brasileira. Nós somos 10 vezes menores do que os outros dois, né? Pelo menos. Mas a gente consegue fazer o impossível. Né? O tempo todo a gente está lá para fazer o que o cliente precisa, né? Ter flexibilidade, correr atrás e tal. E eles adoram. O reconhecimento dos clientes que a gente tem no mundo inteiro. Eu acho que tem muito disso, da cultura do brasileiro, de fazer acontecer. Isso é muito legal. Ontem, estudando para o podcast, eu vi uma análise do jornalista da Band falando dessa dificuldade do Brasil de agregar valor mesmo nos produtos e só vender commodity, né? E o resultado é que, na análise dele, é que a gente deveria investir em pessoas e em educação, porque é assim que a gente vai conseguir fazer produtos de maior valor, através de conhecimento. Mais ou menos o que vocês enxergam também. Sem dúvida. Sem dúvida, isso aí é primordial, né? É o alicerce para que a gente possa crescer, se desenvolver. E olhando até para outros países, né? Que conseguiram num plano de 20 anos, olha para a China e 20 anos atrás o que era a China, o que é a China hoje, em termos de investimento pesado. Coreia, né? A gente está falando de Coreia do Sul Japão, também, Japão. Então existe um investimento na base para que a gente possa gerar um conhecimento e que possa ser aplicado no mundo dos negócios. Isso só traz riqueza para o país. As principais ações sociais da Embraer são na educação. A gente tem escolas, segundo grau, para as crianças, a grande maioria para crianças carentes, né, das regiões onde a gente está, para formar profissionais. São uma das melhores escolas de São Paulo, essas escolas que são da Embraer. São excelentes. Legal, e tem também, a gente tem curso de formação de técnico, curso de engenheiro,
pós-graduação para engenharia aeronáutica ou para quem não é engenheiro aeronáutico. Então, assim, educação é tudo. Você quer que um país se desenvolva, é educação. Tem a menor dúvida. Educação, né? Gente, eu acho que fechar com essa mensagem é fechar com chave de ouro, né? Enaltecendo a educação, mostrando case. Tem espaço final de novo, agradecendo vocês por terem vindo, pela disponibilidade. Eu sei que final de ano super corrido e deu certo da gente fazer nosso episódio, né? Esse momento final é para vocês mandarem um abraço para a turma, para a gente ir encerrando. Se quiserem, tem uns minutinhos aí para... Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou apaixonado pela FIA, adoro a FIA, enfim, estou fazendo um doutorado aqui na FIA, fiz o mestrado, tive essa oportunidade de fazer o mestrado aqui também, então acho que a FIA ela tem essa proposta, né, de ligação de ponte entre o mundo real, o mundo acadêmico e fomentando o ganho para os dois lados. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, participar disso. Para mim é sempre um prazer. Obrigado. Agradeço também. Estou fazendo mestrado aqui na FIA também, sensacional. Acho que a FIA tem uma característica muito interessante, que ela conecta também a graduação com a pós-graduação, mestrado e doutorado, que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso é muito legal para vocês. Vocês têm que aproveitar muito isso, porque, né, tem a mentoria também que a gente está fazendo, que é muito legal, porque a gente pode passar a experiência, né, para vocês e vocês também ensinar para a gente um pouquinho do que está vindo por aí também, dessa galera nova. Então, agradeço muito aí, né, um feliz final de ano para todo mundo aí, boas festas. E é isso aí, 2026 está chegando. Muito bom, galera. Gente, obrigado pela audiência. De novo, agradecendo o FIA Business School por toda a estrutura, meus amigos da graduação FIA Talks e a Pixem, nossa agência, que cuida de toda a parte audiovisual, toda a parte de edição, tá bom? A gente vai se vendo nos próximos episódios, nas próximas temporadas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais!